personagens mais sensacionais da Marvel, sem dúvida nenhuma, é o Doutor Estranho. Um personagem com muitas camadas e muito diferente dos heróis convencionais. Ler os quadrinhos do Doutor Estranho, sem dúvida nenhuma, é um desafio. E é exatamente por isso que eu preparei esse guia aqui pra você. Se você quer entender todo o final de WandaVision, mais o filme que vem aí, que é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, fica ligado nesse vídeo que você vai saber tudo sobre o universo dos quadrinhos do Mago Supremo. Olá mestres, sejam bem-vindos ao Boteco Nerd, eu sou o Danilo e hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o vasto e complexo universo dos quadrinhos do Doutor Estranho. Eu gosto muito, é um dos personagens favoritos que eu tenho, tem histórias sensacionais dele dentro dos quadrinhos, tanto antigamente quanto nos quadrinhos mais recentes, e é isso que eu quero passar para vocês hoje. Um guia de como você começar a ler, que eu acho indispensável no caso do Doutor Estranho, porque o universo do Doutor Estranho é muito complexo e ele é muito vasto, cheio de personagens e de histórias. Ter um guia para você saber por onde começar é muito interessante. Lembrando que aqui na descrição tem link para a maioria dos quadrinhos que eu vou indicar aqui. Então você consegue clicar e comprar, e comprando através desses links você ajuda o canal também. Antes de começar, eu quero pedir para você já se inscrever e deixar o seu like no vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal a continuar produzindo conteúdo e ainda mostra para o YouTube que você quer receber os nossos conteúdos sempre que a gente lançar. Então deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e também agora para o YouTube entender que você gosta bastante do nosso canal, é muito importante que você comente nesse vídeo para que o engajamento fique maior e o YouTube entenda que você sim quer receber o nosso conteúdo e ainda ajudar a gente a continuar produzindo cada vez mais. Então, deixe seu comentário aqui embaixo também. Comenta aí se você gosta tanto assim do Doutor Estranho quanto eu. O Doutor Estranho aparece pela primeira vez na revista Strange Tales número 110. Ele foi criado pelo Steve Ditko e pelo Stan Lee. E naquela história ele chega apenas para preencher 5 páginas finais que a revista precisava. Porém, lá na Strange Tales número 115, o Stan Lee acaba contando a origem do personagem, e aí a gente conhece que o Doutor Estranho é Stephen Strange, um médico cirurgião muito talentoso que após um acidente perde o movimento das mãos. Ele fica revoltado com isso e sai no mundo em busca da cura. Ele acaba encontrando muito mais do que a cura, acaba encontrando também a magia e se tornando o Mago Supremo. O personagem que apareceu só para preencher 5 páginas acabou dominando a revista pelas suas próximas edições. E a primeira indicação desse guia é exatamente Strange Tales do número 115 até mais ou menos 150, 160. São revistas muito boas e que já traziam as principais histórias do Doutor Estranho e grandes personagens como o Dormammu, por exemplo. Aqui a gente tem a mitologia do personagem já começando a ser muito bem construída pelo Steve Ditko e pelo Stan Lee. Então são histórias indispensáveis que têm a pegada dos anos 60, mas que vale muito a pena a gente ler. Em 1968, a revista Strange Tales foi cancelada, dando lugar à revista Doctor Strange. E essa revista continuou exatamente da onde Strange Tales tinha parado. Strange Tales para no número 168, Doutor Estranho começa no número 169, então era uma continuação da revista que já tinha se tornado dele basicamente, né? Só a gente teve a mudança do nome para Doutor Estranho finalmente. E essa reformulação caiu nas mãos de Roy Thomas e de Gene Colan, que fazem um trabalho de reformulação exatamente muito bacana, inclusive no visual do personagem. E a próxima indicação é essa sequência de histórias, mas mais especificamente no número 177 da revista do Doutor Estranho. O Doutor Estranho nessa história ele enfrenta um culto satanista e além das modificações visuais do personagem, a gente tem também uma história muito boa onde o vilão Asmodeus acaba assumindo a personalidade, assumindo o corpo do Doutor Estranho na Terra e prende ele numa outra dimensão. Muita coisa precisa acontecer para o Doutor Estranho conseguir voltar e tomar o seu corpo de volta. Então é uma história muito boa, cara. É o Roy Thomas e o Gene Colan talvez no melhor ali da sequência da fase deles com o Doutor Estranho. Em 1972, a revista do Doutor Estranho não existia mais e a Marvel decidiu fazer a revista Marvel Premiere, que era exatamente uma revista para trazer personagens que haviam perdido as suas revistas próprias. E o Doutor Estranho tá aqui nessa Marvel Premiere com histórias muito boas, inserindo mitologias muito diferentes do que havia tido até aquele momento no Doutor Estranho. A revista Marvel Premiere, sem dúvida nenhuma, é um dos momentos altos do personagem durante toda a história.
Aqui, os roteiristas levam o Doutor Estranho a conhecer até a origem do universo, reformulando todo o universo, criando o universo novamente com personagens muito bons. Cara, são histórias fenomenais e que trouxeram pro Doutor Estranho uma pegada mais religiosa, um cunho mais religioso, que acabou, por um lado, tendo um pouco de críticas na época, mas também trazendo histórias muito boas que fizeram com que o personagem se fortalecesse ainda mais no imaginário do leitor da época. Na verdade, essa Marvel Premiere leva o Doutor Estranho a ser algo muito diferente do que ele havia sido até então e diferente dos heróis que normalmente se lia naquela época. Ele mergulha literalmente o personagem no misticismo, levando o Doutor Estranho a fazer coisas sensacionais. Então, revista Marvel Premiere, sem dúvida nenhuma, é uma das principais escolhas para você que está começando a ler o Doutor Estranho. Já nos anos 80, Roger Stern começa a tomar conta dos números do Doutor Estranho. E o legal é que ele começa a expandir muito mais o universo do Doutor Estranho, trazendo muito mais mitologia ainda, como se já não fosse suficiente tudo que tinha acontecido até ali, e também muitos personagens diferentes para deixar a história do Doutor ainda mais rica. Mas o principal para mim dessa fase do Stern é que ele transforma o Doutor Estranho em algo mais humano. Ele não era mais um simples mago, um bruxo como era conhecido por muitas vezes, mas ele era alguém mais humano, a gente viu um pouco mais dos defeitos, tinha uma visão realmente diferente sobre ele. E nas edições de 58 até 62 dessa fase do Stern, a gente tem o Doutor Estranho enfrentando nada mais, nada menos do que o Drácula ao lado dos Vingadores e do Blade. É uma história super maluca, mas super foda de ler. Aqui os três enfrentam o exército do Drácula e tudo se baseia na fórmula Montesi, que era um feitiço que poderia acabar com todos os vampiros da Terra. Então, toda a história é escrita através disso e a gente tem uma épica batalha do Drácula e seu exército contra os Vingadores, o Blade e o Mago Supremo. O Stern segue criando mais histórias sensacionais e ele chega aqui em Dimensão das Trevas, talvez no ápice da sua escrita do Mago Supremo. Dimensão das Trevas é uma história onde uma rebelião está acontecendo lá na Dimensão das Trevas e ela é liderada por Leia, a antiga aprendiz e namorada do Doutor Estranho. Nesse momento, a Dimensão das Trevas ela é dominada pela Umar, que é a irmã do Dormammu, e pela conexão da Leia com o Doutor Estranho, ela acredita que é ele que está iniciando, é ele que está liderando essa rebelião na sua dimensão. Isso faz com que uma batalha se inicie e a gente tem algo extremamente difícil para qualquer roteirista do Doutor Estranho aqui. O Stern consegue criar uma batalha onde a magia do Doutor Estranho não é o principal. Ela não resolve todos os problemas. Isso faz com que a gente veja um lado do personagem que a gente ainda não tinha visto até então. Por isso, é talvez a primeira vez que a gente pode ver o Doutor Estranho em uma batalha feroz realmente contra os seus inimigos, não usando a magia como resposta para tudo, o que faz a história ser interessante, mas talvez para quem goste tanto do lado místico e mágico do Doutor, não goste tanto. Mas é uma história indispensável sim, eu acho muito boa. E apesar dessa diferença de transformar ele num personagem um pouco mais guerreiro, é uma história que vale muito a pena a gente ler. Unir os dois mais poderosos magos da Terra parece ser uma boa ideia, né? E é exatamente o que acontece em Doutor Estranho e Doutor Destino, Triunfo e Tormenta, que sem dúvida nenhuma é um dos clássicos mais importantes da Marvel. O Roger Stern junto com o Mike Mignola constroem uma história fenomenal e a qualidade que o Mike Mignola tem para desenhar demônios e infernos faz com que a história seja ainda mais surreal quando você começa a ler. Aqui nós temos uma batalha sendo convocada para decidir quem seria o Mago Supremo. Vários magos da Terra são convocados, só que no final, obviamente, apenas Doutor Destino e Doutor Estranho ficam. E o Doutor Estranho acaba vencendo. Porém, o prêmio do Doutor Estranho era meio que um presente de grego ali, podemos dizer assim. Era fazer algo que o Doutor Destino decidisse. E a missão que ele escolhe é ir até o inferno buscar a mãe do Doutor Destino, que havia feito um pacto com o diabo. Aqui, além de momentos muito épicos entre os dois, a gente tem também uma história focada no personagem Victor e não só no Doutor Destino. Aqui a gente conhece muito mais do que aconteceu para ele se tornar quem ele é, o que levou ele a ser quem ele é. A gente vê o flashbacks do personagem quando ele era criança ainda e é muito foda de conhecer esse outro lado de um personagem tão icônico. Como eu falei, o que mais se destaca nessa história pra mim, além do roteiro fenomenal, são os desenhos do Mike Mignola e a gente tem cenários e demônios perfeitamente desenhados e com uma história muito boa por trás. É sensacional, cara, é sensacional. De todas essas histórias que eu vou falar aqui hoje,
Se você pudesse escolher só uma para ler, eu diria que você tem que ler essa história. A próxima indicação é Doutor Estranho: O Juramento, uma história que meio que redefine o personagem para a era moderna. Aqui o amigo do Mago Supremo Wong está com um câncer na cabeça e a missão dos dois, o juramento do Doutor Estranho, é exatamente buscar uma cura para seu amigo. E por esse momento tão difícil que os dois estão passando juntos, a gente tem ainda mais humanidade do Doutor Estranho sendo explorada em uma história que é muito bem escrita, muito bem desenhada, aonde a gente consegue conhecer bastante do personagem e entender muito de quem ele é. Como eu falei, começa a redefinir o personagem para a era moderna. Já já vocês vão entender o que eu quero dizer com isso, mas é uma história muito boa. Doutor Estranho Shambhala, ou Shambhala, como você preferir, é a próxima indicação, que é uma história diferente de tudo aquilo que você já pode ter lido do Doutor Estranho. E ela é diferente porque é uma história que não tem propriamente um vilão. Na verdade, aqui a gente tem o Doutor Estranho tendo que sair em busca da iluminação para a humanidade, que é uma tarefa dada a ele pelos senhores de Shambhala. Porém, no caminho, ele percebe algumas coisas um pouco estranhas com essa missão, e isso faz ele ter que tomar decisões um pouco diferentes do habitual, faz ele se questionar o que ele realmente estava fazendo, e é exatamente aqui que mora o cerne e o que faz essa história ser tão diferente e tão grandiosa, porque a gente tem um conflito entre o Doutor Estranho e ele mesmo, que é muito bacana de acompanhar ao longo da história. Sem dúvida nenhuma, Shambhala pode se destacar como uma das histórias mais filosóficas do personagem, com certeza, e é muito gostosa de ler, tem uma leitura fácil, uma arte muito bonita. Cara, só tem história sensacional do Doutor Estranho, não tem história ruim dele. E é claro também que eu não ia indicar história ruim aqui pra vocês, né? Vingadores Illuminati é onde a gente continua o nosso guia. E aqui a gente tem um dos momentos mais importantes do personagem. Talvez aqui em Illuminati ele começa a se tornar um pouco mais relevante para o universo Marvel como um todo. Todos os defeitos do Doutor Estranho começam a ser explorados nessa história. E é aqui que a gente começa essa preparação para o que viria no futuro, que são as Guerras Secretas, mas também era a Marvel redefinindo ele para o que viria no futuro, que era o seu filme lá de 2016. A gente vê claramente que a Marvel meio que Starkizou o Doutor Estranho pro filme e começou a fazer isso nos quadrinhos a partir de Vingadores Illuminati. Se os defeitos do Doutor Estranho foram explorados em Vingadores Illuminati, aqui em Hulk contra o Mundo eles são a causa de todos os problemas. Inclusive com a ética do Doutor Estranho sendo muito questionável nessa história. Essa é uma daquelas histórias que nos preparam para Guerras Secretas e a gente tem cenas sensacionais. Só de ler o nome, né, Hulk contra o Mundo, você já imagina o quanto que essa história pode ser boa e o quanto que ela pode ser surpreendente. Mais uma história muito boa do Doutor Estranho. Apesar de eu não gostar tanto dessa reformulação que começaram a fazer nele através de Vingadores Illuminati. Eu acho que o personagem clássico é mais o Doutor Estranho. Talvez seja eu sendo um pouco saudosista, mas eu gosto bastante do personagem antigo. Dos quadrinhos nessa mudança, eu não me agrada muito. Já nos cinemas o Benedict Cumberbatch faz um trabalho sensacional, então fica meio difícil de decidir, mas eu ainda prefiro o Doutor Estranho clássico. Novos Vingadores, a busca pelo Mago Supremo continua esse caminho que eu estou dizendo para vocês para chegar em Guerra Secreta. São histórias importantes que você precisa ler para entender tudo o que está acontecendo. E aqui nós temos mais uma vez o Doutor Estranho fracassando e não conseguindo ser quem ele deveria, ou quem ele queria, ou quem os Vingadores precisavam na verdade. Dessa forma, os Novos Vingadores precisam ajudá-lo em uma batalha que estava sendo travada entre seres místicos. E o bacana dessa história é que ela tem o envolvimento dos Vingadores Sombrios, que na época comandavam meio que o universo Marvel ali através do Norman Osborn. Então é uma história muito complexa e uma história que faz com que a gente conheça outro lado do personagem, mas também outro lado dos Vingadores, de tudo que estava acontecendo naquele momento ali na Marvel. E por último chegamos à Guerra Secreta, a saga publicada pela Marvel lá em 2015, que eu gosto bastante, tem muita crítica sobre ela, mas eu acho que consegue ser uma história boa. Claro que não chega aos pés das Guerras Secretas originais, mas é uma história muito legal, que tem o Doutor Estranho com um papel muito importante. E a gente tem um Doutor Estranho aqui meio que movendo a história de diversas formas, e isso é bem legal de acompanhar. Como eu falei nas indicações anteriores, essa sequência de histórias prepara o que viria em 2016, esse Doutor Estranho muito diferente, e isso é bem legal de acompanhar, apesar de eu não gostar muito, mas vale a pena sim a gente acompanhar e conhecer mais desse Doutor Estranho nesse período das Guerras Secretas. Mas mesmo assim é uma história que se destaca ali, apesar de todos os pesares, se destaca principalmente para quem gosta e quer conhecer mais sobre o Doutor Estranho. Então, para quem quer
conhecer, entender mais sobre o personagem, e principalmente conhecer mais ele no universo Marvel, no universo dos cinemas e tudo que vem por aí, essa história talvez seja muito importante, porque eu acredito sim que assim como foi em Guerras Secretas, nessa quarta fase da Marvel ele vai ser um personagem que pode de alguma forma tanto liderar os Vingadores quanto fazer com que a história se mova de um jeito diferente. Então é isso, esse foi o guia de leitura do Doutor Estranho, espero que você tenha gostado. Se você ficou aqui, o meu muito obrigado pra você. Deixa aqui nos comentários qual é a sua história favorita do Doutor Estranho e o que você mais gosta desse personagem. E deixa aqui nos comentários também outros guias que vocês queiram que eu faça nos próximos vídeos. Então deixa tudo aqui nos comentários que a gente vai continuar conversando por lá. Eu respondo a todos os comentários do canal, então pode comentar que a gente vai conversar por lá. Não se esquece de se inscrever, deixar o seu like no vídeo, como eu já pedi pra vocês e peço de novo. Isso ajuda demais a gente. E aqui do lado tá passando mais 2 vídeos pra você conseguir continuar curtindo o nosso conteúdo. Tem um guia, inclusive, da Feiticeira Escarlate e do Visão que você pode gostar bastante. Então clica aqui do lado e continua assistindo o nosso conteúdo. Um abraço pra todos vocês e até o próximo vídeo.